que foi quem entrevistou o... Evandro. Bora, eu não quero anúncio não, o Evandro. Deixa eu aumentar aqui para o torcedor ver. Tá aí na tela, Evandro Carvalho, já tem uma aspas dele, né? Não tenho dúvida que Náutico e Sport vão virar SAF em 2023. Coisa boa para o torcedor, né, do Sport, imagino que para o torcedor do Náutico também, porque esses torcedores querem ver os seus clubes aí modernos e SAF, né, que é o caminho, assim, o futuro do futebol brasileiro. Vamos ler aqui então, qualquer coisa que vocês queiram me interromper, fiquem à vontade. Deixa eu até me jogar para baixo aqui para ficar parecendo o Linésio bonitão enquanto eu leio aí. Mete bronca. Lê aí, Caixão. Enfim, até o fim de 2023, Náutico e Sport deverão constituir as suas versões da Sociedade Anônima de Futebol. É claro que a aprovação da SAF precisa ser ratificada numa Assembleia Geral com os sócios de cada clube, mas as tratativas indicam que o caminho já está avançado. Embora os presidentes do Alvirrubro dos Aflitos, que é o Náutico, né, Diógenes Braga, e do Rubro Negro da Ilha, Yuri Romão, evitem dar mais detalhes concretos, o mandatário da FPF, o Evandro Carvalho, não economizou nas palavras, como o Will falou, né? Falou até demais, sobre o estágio desse processo dito como irreversível. E tem mais, os modelos dos rivais são diferentes daqueles vistos até aqui nos clubes de massa. Ou seja, Linésio e o Will, o torcedor que está aqui nos acompanhando, o Evandro, por mais que não faça parte diretamente da diretoria dos clubes, do Sport e do Náutico, sabe dos detalhes, né, dessa negociação, detalhes até ditos como confidencial. Na análise de vocês, cabe realmente, tudo bem que ele é o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, mas é uma negociação que envolve aí um investidor, né, uma empresa e clube. Cabe, de fato, o Evandro, que é presidente da Federação Pernambucana de Futebol, saber os detalhes da negociação? Está dentro do contexto ou ele sabe demais e falou demais e não deveria nem falar e nem saber? Qual é a análise do Linésio? Depois o Will vai poder dar a opinião dele sobre isso. Sinceramente, eu não sei até que ponto os clubes são obrigados a falar dos seus negócios para o presidente da Federação Pernambucana, né? Porque a federação não é o clube, pô. Entende? A federação é um órgão que cuida do campeonato pernambucano, ok. Auxilia os clubes também a nível nacional, junto com a CBF, tal, torneios nacionais e tudo mais. Mas a federação não é o esporte, não é o Náutico, né? Então, eu não sei até que ponto o presidente da federação pode saber desse tipo de negócio entre esporte e algum investidor. É a mesma coisa, por exemplo, digamos que o presidente da Federação Baiana sabe aí dos segredos da negociação entre Bahia e Grupo City. Eu acho que, enfim, não tem nada a ver, né? Acho eu, né? Mas como eu não sou dirigente de futebol, eu não sei dizer. Agora, me parece que o Evandro meio que falou um pouco demais aí, porque até agora eu nunca tinha visto, nem sequer falado, sabe? Eu nunca soube nem sequer que o Náutico ia ter uma SAF. E o Evandro falou aí que... E o Evandro falou aí... Eu não vi a galera do Náutico falando isso. Eu não vi jornalistas que cobrem o Náutico falando isso. Eu, pelo menos, eu não vi, né? Pode ter falado? Pode. E eu fiquei sabendo aí, por essa reportagem do Cássio, do blog do Cássio Zirpoli, que o Náutico estaria avaliado aí em uns 500 milhões de reais para uma possível SAF e tudo mais. O Náutico também? Porque a gente soube do Santa Cruz, né? Que inclusive o Marcelo, ex-jogador do Real Madrid, estava se juntando com um grupo aí para tentar comprar o Santa Cruz e tudo mais, acabou não dando certo, né? O esporte, a gente, até porque somos rubro-negros, a gente fica mais atento ao esporte. Já sabíamos desse lance de que o esporte, e é desejo de Yuri Romão também, fazer com que o esporte se torne SAF. Agora, do Náutico, para mim, foi uma surpresa. E outra, vocês viram os valores que o Evandro falou? 51% da SAF, 750 milhões. Isso é muito dinheiro, cara. Já já a gente chega lá, né? Já já a gente chega lá, vai avaliar, vai entrar na polêmica, né, que o torcedor tava falando. Uhum. Will, e aí? Tá dentro do contexto o Evandro saber desses detalhes confidenciais, digamos assim? Ou você acha que tá sabendo um pouco demais? Claro, como o Linésio falou, né? Tem coisas que realmente o presidente da Federação Pernambucana tem que saber. Tem coisas que não é necessariamente obrigatório nele saber. Qual é a tua análise com relação a isso, para a gente entrar também no assunto dos valores, né? Que é o que o torcedor quer saber. Meu querido Caxangá, Linésio e a todo mundo que está escutando a gente, enfim, assistindo neste momento. Recentemente, o próprio Cássio Zirpoli publicou no seu perfil, no seu blog, um quesito que a federação
a partir de uma determinada data, foi recente isso, iria cobrar um valor de 120 mil reais para que o clube pudesse se tornar SAF. Uma taxa paga à federação para que o clube possa se tornar SAF. Para mim, já começa o erro daí, porque, pelo que eu sei, e pelo pouco que eu acompanho sobre SAF, e tento ler para entender alguns quesitos de negociação, para estar antenado, para não falar em verdades, né? Parte muito que a federação, pelo que eu entendo, não está ligada diretamente com a negociação entre o clube e a determinada empresa, ou qualquer modelo que seja. Os clubes são afiliados à federação e precisam pagar um valor altíssimo para que isso aconteça, tá? Só um ponto aí, tá? Aí agora um adendo. Agora existe esse quesito aí da SAF, que o clube tem que pagar 120 mil reais. Beleza. Então, se o Sport ou o Náutico quiserem se tornar SAF, eles precisam desembolsar isso para a federação. 120 mil reais. Além disso, o porquê, se existe um termo de confidencialidade entre as empresas que olham as contas do esporte e também não podem revelar o quesito de negociação, o porquê o presidente da federação sabe disso, se a negociação e a reunião, pelo pouco que eu sei, é entre o Yuri Romão e o representante da determinada empresa, seja internacional ou nacional. Pelo que eu sei, o Evandro de Carvalho não estava presente em nenhuma das 6 reuniões ou nenhuma das reuniões dos 6 interessados que o Yuri Romão comentou. Então, parte do princípio que ou as informações estão sendo vazadas ou o presidente da federação sabe demais. Porque, a partir do momento que ele revela algum tipo de negociação, isso pode atrapalhar um começo de SAF que está acontecendo na Ilha do Retiro. Até porque a gente acompanha aqui o Sport Recife, sabe muito bem que o primeiro passo já foi dado. Documentação do executivo foi enviada para o deliberativo para haver um quesito de debate, um primeiro ensaio, vamos dizer assim, da SAF no Sport Recife. Então, o Evandro agora, ele pode ter falado e comentado demais algo que, no princípio, é sigiloso. E isso aumenta uma pressão em cima do Yuri Romão, aumenta uma pressão em cima do clube. A partir de agora, como o Linésio já adiantou e a gente vai comentar posteriormente, os torcedores ficam ali tentando adivinhar valores, começam a questionar qual será a empresa, enfim. E se o caso não der certo, a torcida vai continuar cobrando. Cadê SAF? Cadê a SAF? Cadê a SAF? E o Náutico, que, para mim, entenda a comparação que eu vou fazer agora. O Náutico que entrou de gaiato nessa história, porque não havia nenhum quesito, como o Linésio muito bem comentou, sobre SAF no Náutico, e hoje nós descobrimos que há um princípio de SAF no Náutico, e o Náutico pode se tornar SAF agora nesta temporada. Então, o que o torcedor do Náutico vai achar agora? Vai criticar, vai achar bom, vai crucificar o Diógenes Braga, enfim. Algo que estava até o momento sigiloso. Alguém, muito importante no futebol, soltou isso. E não tem nem como a gente dizer que não é algo real, porque ele é o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, né? Ele não vai inventar número, enfim, inventar coisa. Não vai fazer isso. Então, significa que ele tem propriedade no assunto, mas como, eu não sei. Quer dizer, eu sei, né? Às vezes, algumas pessoas escutam menos e falam demais. Enfim, vamos prosseguir aqui a leitura. Deixa eu baixar aqui, pronto. Neste ano, o Brasileirão deverá ter pelo menos 6 SAFs, incluindo Botafogo, Bahia, Cruzeiro e Vasco, que firmaram acordos milionários, no caso do Bahia, bilionário, com investidores após a cessão da maior parte das cotas de novo CNPJ. Venderam entre 70% Vasco e 90% Bahia. Em vigor desde 6 de agosto de 2021, a lei de número 14.193, que versa a Sociedade Anônima do Futebol, só foi adotada por um clube de Pernambuco até hoje. No caso, o Flamengo de Arco Verde, convertido em 2022. A seguir, a entrevista de Evandro ao blog, citando de cara os prováveis casos na capital. Só um momento, quer chegar. Só um momento. Pode falar. Eu estava me lembrando aqui de uma coisa. Tu estava lendo, eu estava me lembrando de uma coisa. Se por acaso, vamos por acaso,
esses 51% da SAF do Sport sejam vendidos por 750 milhões de reais, o Sport tem 300 milhões em dívidas, ok? Então sobraria algum dinheiro. Só que o Sport está, nesse momento, encaminhando o retrofit da Ilha do Retiro, que é algo à parte do que vem aí no futuro com a SAF. A não ser que esteja tudo junto e misturado e a gente não sabe ainda, né? Então, o que é que eu estou pensando aqui? A empresa que entrar e comprar esse 51% da SAF do Sport por 650 milhões de reais, ela não vai precisar investir na estrutura física do esporte, porque nesse momento, o esporte está fazendo parcerias para melhorar o complexo da Ilha do Retiro. Veja aí que a gente já tem aí o complexo de tênis, porque dentro do complexo da ilha tem vários pequenos complexos, né? Um deles é o de tênis, que temos ali 2 quadras cobertas, 2 quadras abertas, ao ar livre, bares, tal, aquela coisa toda. E teve uma marca aí se não me engano, uma marca esportiva, né, de apostas, que entrou junto com o esporte e remodelou aquilo ali e tá bonito, né? O primeiro mini complexo dentro do complexo que já foi restaurado. Falta ainda o ginásio Marcelino Lopes, falta um monte de coisa ainda, mas isso vai com o tempo. Então, o que é que acontece? A Ilha do Retiro, fala-se que a W Torres, né, que foi a mesma construtora do Allianz Parque do Palmeiras, vai entrar junto com o esporte e o retrofit deve iniciar neste ano e a gente vai jogar lá na Arena Pernambuco. Como esse processo de SAF demora um pouco mais para ser aprovado, passar por conselho e tudo mais, tudo indica que quando for aprovado e realmente disser assim, não, o esporte vai receber durante X tempo 750 milhões de reais por 51% da SAF, o nosso complexo já vai estar sendo reformado e a Ilha do Retiro também. Então, significa que, pelo menos o que eu estou vendo aqui, eu não sei se eu estou equivocado, né? Esses 750 milhões vão ser para pagar dívidas, e dá para quitar toda a dívida do esporte, que são cerca de 300 milhões de reais, segundo o próprio presidente Yuri Romão. Vai dar para investir em elenco e vai dar para dar uma arrumada no CT do esporte, que ainda é um CT novo. Ô, Inésio, mas assim, essa parte de investir no CT, eu diria que não. Por quê? A intenção do esporte, existem vários modelos de SAF, a intenção do esporte é vender apenas o futebol, então não envolve questão de patrimônio do esporte, não envolve Ilha do Retiro, não envolve CT, é a intenção. Claro que pode fechar um negócio ganhando mais dinheiro e envolvendo patrimônio, mas a intenção é apenas o futebol, então esse dinheiro, que já a gente vai falar, seria justamente para pagar dívidas e investir no elenco, investir na profissionalização, pode aí, enfim, então vai de encontro com o que eu estou falando, né? A gente vai fazer o retrofit a parte, os complexos vão estar se organizando a parte, e esses 750 é para o futebol do esporte. Eu citei o CT porque sempre sobra uma laminha, né? Nesse próprio acordo aí, no próprio acordo que a W Torre, supostamente, vai fazer o retrofit do esporte, vai que ela joga um dinheirinho lá no CT também e dá uma melhorada. Não sei. São acordos, né? Enfim. Enfim, vamos ler aqui a primeira pergunta que foi feita ao Evandro Carvalho, foi a seguinte: como o senhor enxerga a implantação da SAF no futebol pernambucano? E aí ele fala, aspas para o Evandro: não tenho dúvida que Náutico e Sport vão virar SAF ainda em 2023. Os dois clubes estão conversando com investidores, e aí ele revela, né, que o Náutico está conversando com o investidor, e o Sport a gente já sabia. Já tem o valor de mercado conhecido através de estudos feitos das consultorias e terão o mesmo modelo de contrato, que será diferente do que tem saído. Se quiserem, pode fechar isso em até 90 dias, está avançado. Ou seja, segundo o Evandro Carvalho, 90 dias, 3 meses, né? Daqui a 3 meses, vamos colocar aí até abril, o Náutico, o Sport já está com a SAF fechada, digamos assim, porque segundo ele está avançado. Claro que isso pode se estender, mas é como ele falou, né? Se os clubes quiserem e a negociação caminhar como tem caminhado, né? O Felipe D'Alessandro, fala aí, Inés. Não é exatamente isso. Agradecer ao Felipe D'Alessandro, que deu 2 superchats aqui na live, né? Cada um de R$2. Muito possivelmente para o Nerd Rubro Negro e para o canal do Luna, né? Eu não sei se o Felipe D'Alessandro também foram três. É membro. Foram 3? É membro. Foram 3, um em cada canal. Ele é membro do canal Monte Esporte Show também. Felipe D'Alessandro. Tá bom. Valeu, Felipe. Forte abraço. Ele fez uma mensagem aí, uma postagem, comentou aí, me dando a cornetada. Eu fiquei olhando assim, eu digo, tá tirando onda. Valeu. Fortaleceu. Tamo junto, Felipe. Valeu, Felipe. Tamo junto. Ele que toda live de Monte, toda live da noite lá em Monte, ele manda R$5.
Tá na hora de começar a mandar toda a live também do Nélio Rubro Negro e do canal do Luna, né, Felipe? Tá na hora de dar um valeu, dar um valeu, né? Apertar no valeu. Não, mas ele já ajuda pra caramba. Membro de 3 canais. Valeu aí, Felipe. É verdade, é Valeu, verdade. Felipe. Valeu. Tamo junto. Obrigado, amigo. Segunda pergunta foi a seguinte: qual o modelo contratual definido pelos dois clubes? Aspas para o Evandro. Eles não vão alienar todo o clube como os outros fizeram, pois são dois clubes com patrimônio enorme, embora o patrimônio não entre mesmo na SAF. Como eu falei ao Linésio, né? Tem a questão do futebol e patrimônio não é envolvido, só se for a opção do clube ou a exigência, digamos assim, do investidor. Não vão vender 90% das cotas, como fez o Bahia, que negociou basicamente a sua marca, pois tinha apenas o centro de treinamento como patrimônio. O Bahia também não tinha o Fazendão antes, mas se desfez. Na verdade, ainda não se desfez. Tanto o Náutico quanto o Sport deverão vender 51% das suas cotas. Será uma participação acionária com fundo investidor visando receber retornos em conjunto, mas sem se apropriar. Então, vamos ler aqui a terceira pergunta. Mas o investidor terá a palavra final caso tenha 51%, que é basicamente uma coisa. Eu e o Linésio somos sócios, né, de determinada empresa, digamos assim. O Linésio tendo 51 e eu tendo 49, o Linésio manda mais que eu, porque ele tem 1% a mais, né, 2% a mais. Exatamente. Então, o Sport vai vender 51%, no quesito futebol, tem uma certa influência, mas quem vai mandar é o investidor, tá? Mas o Sport ainda manteria, nesse caso, 49%. Olha, e aí o Evandro fala... Eu vou ser bem sincero para vocês. Completando o retrofit dele do Retiro, o complexo sendo organizado e chegando uma SAF, o Sport se organiza. Se organiza. O Sport vai dar uma virada de chave impressionante. E pode ser que volte aos grandes títulos, tá? Sério mesmo. Vamos lá. Com relação a essa palavra final, né, o investidor mandando porque tem 2% a mais, que o Sport teria 2% a mais, o Evandro falou o seguinte: não exatamente, haverá o comando do futebol para o investidor, mas também haverá o voto qualitativo dos clubes dentro da SAF, pois você pode formatar tanto a valoração das ações quanto a representação nominal delas. Isso dá garantias, como a necessidade de 2/3 das ações para alguma decisão macro, por exemplo. Ou seja, vai ter, em alguns casos, peso também, né? Por exemplo, se o investidor quiser uma coisa e o Sport não, em determinados casos, esse voto contra do Sport ou a favor pode decidir. Não exatamente como falou o Evandro, mas na maioria dos casos sim, né? Em outras palavras. Qual é a previsão de investimento nos dois rivais? E aí falando sobre valores, né? Questão polêmica, e aí vocês vão dar suas opiniões, a gente vai destrinchar sobre isso, mas... Perdão, primeiro eu vou ler. O mercado enxerga os dois clubes com perfis semelhantes, e aí foi o que pegou o torcedor do Sport, né? Pô, como assim o Sport com o mesmo perfil que o Náutico? Porque o torcedor do Sport, querendo ou não, se coloca nesse lugar acima do Náutico, né? E questão de história, o Sport é maior que o Náutico, mas o torcedor do Sport não aceita quando colocado assim, dessa forma, perfis semelhantes, está nem semelhante, quer sempre estar acima, né? Por isso que causou um certo incômodo, digamos assim, no torcedor do Sport. Mas a gente vai falar sobre isso. Os dois clubes são enxergados no mercado como perfis semelhantes, mas com tamanhos diferentes. No Sport, o valor deve chegar a 750 milhões de reais. O Náutico pode chegar a 500 milhões. Os dois clubes estão muito cuidadosos nisso. Não vão querer fazer o que o Botafogo fez. Ou seja, não está com pressa, está negociando ali na manha do gato. O Náutico ninguém estava nem sabendo, né, que estava negociando. E o Sport, e aí a gente já vai entrar nessa parte de valor, segundo os números, né, segundo o que o Evandro falou, o Will, o Linésio, o torcedor, pode render aí, né, pode vender a sua SAF, 51% da SAF, por 750 milhões, tá? Vamos avaliar esse número. O Bahia, me corrija se eu estiver enganado, vendeu 90% da SAF por 1 bilhão de reais, 250 milhões a mais que o Sport. E o Vasco vendeu 70% pelos mesmos 750 milhões, se não estou enganado. O Vasco foi um valor aí na casa dos 700 milhões de reais.
Eu tenho esse número aqui exatamente. O Cruzeiro eu sei que o Cruzeiro, o valor foi 400 milhões. Eu só não lembro. O Cruzeiro, o Ronaldo comprou o Cruzeiro. O Ronaldo comprou o Cruzeiro todo. Agora, parece que o valor foi abaixo de 750 milhões. Sim. Agora sim, vamos avaliar. O Bahia vendeu por R$1 bilhão. Pô, muito dinheiro. 1 bilhão é o único clube que chegou nessa casa, né? De 1 bilhão para cima. Mas vendeu 90%. Tá? 90%. Manda e desmanda lá. Exatamente. Se a gente fosse fazer uma matemática rápida, Linésio, que tem cara que manja de matemática, se 51% da SAF do esporte pode chegar... Foi o único que acertou a contagem de votos na eleição, já falando aqui. Sim, sim. Se 51%... Eu estava prestando atenção, pô. Verdade. Assim, Linésio, não que o esporte vá chegar a esse valor, mas é só para efeito de comparação. Se 51% da SAF do esporte equivale aí a 750 milhões de reais, 90%, que é aí 51, com 40 fica 60, 49, 39, né, para chegar a 90. 39% a mais, quanto é que ficaria? Ficaria mais que 1 bilhão, né? Não precisa nem dar o valor exato, mas que fica mais que 1 bilhão, fica 90% da SAF do esporte. Se a gente levar em consideração esse valor aí... Fica mais de 1 bilhão. Só que me surpreende esses valores, tá? Sinceramente. Não é que o esporte não valha tudo isso. Sim, vale, mas me surpreende. Por 51%, 750 milhões. Mas também tem o seguinte, Caxangá. A turma fala que é futebol e tal, mas eu acho, na minha desconfiança de torcedor, tem mais envolvido, cara. Porque o esporte tem um patrimônio muito grande. Entendeu? Mas é o que eu tô falando, né? O patrimônio não entra no negócio. Eu sei que não entra, queridão. Eu sei. Mas pode ter... Depois de um negócio feito, podem aparecer outros negócios. Entende ou não? Compreende? Depois que o negócio está feito, pode aparecer outros negócios, né? Vamos iniciar um negócio aqui. Eu vou comprar 51% da tua SAF no futebol por 750 milhões. Mas e o complexo? A gente organiza aí depois mais não sei quantos milhões. Entende? Isso aqui é só uma suposição, né? Não é nada oficial, nem escutei falar nada, é só um desconfiômetro, digamos assim. Mas se você parar para pensar direitinho, você tem o Bahia não tem estádio próprio, o Bahia tem um CT. Por acaso, o CT do Bahia, em termos de terreno, de área para construir, eu não sei dizer área construída, mas área para construir, o CT do Bahia é maior que o do Sport, tá? Em área construída, eu não sei, porque o CT do Bahia tem um terreno muito grande e a área construída é pequena. O Sport tem um terreno um pouco menor, mas a área construída é praticamente toda, não é? Então, o que é que acontece? 1,35 bilhão, ok. Mas aí, o que é que acontece? Eu acho que tem muitos negócios por aí, porque Caxangá, o Sport, tem um patrimônio que pouquíssimos ou talvez nenhum clube no Brasil tenha, cara. Parece até uma soberba minha falar isso, né? Tenta se lembrar de um clube... Eu não estou falando valor de camisa, tá, galera? Lógico que a camisa do Flamengo pesa mais que a camisa do Sport. Claro que o clube Flamengo, é um clube mais rico que o Sport, não é? Mas o Flamengo não tem, digamos assim, a estrutura física que tem o Sport. Cara... O Flamengo não tem um estádio, né? Não, o Flamengo tem a Gávea, que, assim, Flamengo, Fluminense e Botafogo, nos anos 80 e 90, mandavam os seus jogos no Maracanã e nos seus estádios. O Botafogo, quando jogava, por exemplo, com o América, quando jogava com o Bangu, esses jogos menores, jogava em Caio Martins. O Flamengo, muitas vezes, jogou na Gávea, por exemplo. Só que são estádios para 10 mil pessoas, 15 mil no máximo, não comporta a torcida do Flamengo. O Flamengo mandava muito mais jogos no Maracanã, mas de vez em quando usava a Gávea. O Vasco e o Fluminense mandavam mais jogos em São Januário e nas Laranjeiras. Claro, as Laranjeiras ficou defasada, Caio Martins e a Gávea nem se fala. Então, hoje em dia, Fluminense e Flamengo mandam seus jogos no Maracanã. E o Botafogo vai para o Engenhão. Já o Vasco tem o estádio dele, São Januário, né? O que eu estou te falando é estrutura física. Cara, o Cruzeiro não tem a estrutura física que tem o Sport. O Flamengo não tem. O São Paulo não tem. Isso não quer dizer que, em termos de camisa, não sejam times mais ricos. Calma lá. Porque tem a ver o que o clube já ganhou. O Flamengo é um clube muito mais vitorioso que o Sport. O São Paulo também. O Cruzeiro também. São clubes que já ganharam de Libertadores para cima mais de uma vez. Então, não dá para comparar. Né? Realmente, o Sport, como eu falo no meu canal, precisa comer um pouco mais de arroz e feijão,
para ter os títulos que o Flamengo tem, que o São Paulo tem, que o Cruzeiro tem. Isso é fato, tá bem? Mas o Cruzeiro não tem o patrimônio que tem o Sport, cara. O Cruzeiro não tem estádio. O Cruzeiro tem a Toca da Raposa, que é um CT belíssimo, que foi casa da seleção brasileira por muitos anos. O Atlético Paranaense já tem uma estrutura boa, que tem a Arena da Baixada e o CT do Caju. Mas o que é que acontece? Tem a Arena da Baixada, mas ao redor da arena tem lojinhas e tal, não tem mais nada. O Sport tem, o Sport tem a quadra de hóquei, o Sport tem uma quadra de futebol de salão, o Sport tem o ginásio Marcelino Lopes. Essas 3 quadras podem ser poliesportivas, pode ser para hóquei, pode ser para basquete, vôlei, futebol de salão. Pode ser para vários esportes. O Sport tem um complexo aquático, com piscina olímpica e tudo mais. O Sport tem um complexo de tênis. O Sport tem uma área lá atrás, junto do campo auxiliar, que antes, há muito tempo atrás, era a escolinha de futebol do Sport, depois virou uma escola. Hoje em dia o campo lá é society, mas na minha época era um campo de barro. Sem falar a sede social. Cara, ali é onde foi as eleições que a gente cobriu do Yuri Romão com o Lune, com o Monte e tudo mais. Cara, ali é um salão de festas espetacular, tá abandonado. Mas ali dá para fazer uma festa de 15 anos top, porra. Se você é um cara com dinheiro, e quer fazer a sua festa no Sport, contrata aí um sistema de catering, tudinho, da galera de comida tal, DJ e tudo mais, aluga o Sport e ali, meu irmão, ali dá para fazer uma festa de 15 anos monstra, velho. Entendeu? Tem até a escada para a daminha descer, a debutante. Não tem a escada do primeiro andar. Porque antes o carnaval era no Sport, o carnaval era nos clubes, galera. Antes o carnaval era no Sport. Tinha baile, o Sport tinha baile de debutante. Muitas festas de 15 anos já foram feitas ali no Sport, já foram... entende? O Sport é um baita clube, cara. Um clube impressionante é o Sport. Impressionante. Só que eu não vou dizer que foi mal gerido, porque é uma injustiça falar isso, né? Porque todos deram a sua contribuição. Homero deu sua contribuição, os irmãos Bivar, do B e tudo mais. Agora, uma coisa a gente não pode deixar de esquecer. A galera focou muito no futebol e esqueceu do clube. Porque o patrimônio está um pouco debilitado. Por isso que o Sport necessita urgentemente parcerias para reformar o estádio da Ilha do Retiro e o complexo da Ilha do Retiro. E outra, muito torcedor do Vasco não sabe, mas o Sport é muito parecido com o Vasco da Gama, como o Vasco da Gama é parecido com o Sport. O Vasco da Gama é outro clube que sempre foi chefiado por famílias, principalmente a do Eurico Miranda, que era presidente e não era ao mesmo tempo. O Vasco tem um estádio defasado, já necessitando de uma reforma, que é São Januário, igual a Ilha do Retiro. Entende? Então tem muito em comum o Vasco e o Sport, além da história do Sport ceder muitos jogadores que foram craques para o clube de regatas Vasco da Gama, né? Então eu acho que tem muito mais negócio aí. A SAF do Sport não vai só ficar no futebol, não, cara. O Sport é muito grande. Deixa eu passar a palavra para o Will para a gente ler essa última parte aí, né, que fala sobre uma taxa que os clubes pernambucanos têm a pagar a federação, né, pernambucana, e a gente vai falar sobre isso para a dinâmica também, né, dos técnicos do esporte antes do Monte e do Luna chegar, porque eu quero brincar essa parada aí. Mas é um valor que agrada, Will, digamos, 750 milhões de reais por 51% da SAF do esporte. Antes de tudo, eu queria, pessoal, pedir para todo mundo aí que está chegando agora, eu vi, estava acompanhando aqui, tem muita gente chegando agora nos canais, tanto no Nerd Rubro Negro, quanto no Monte Sport Show e também no canal do Luna. Eu pedi para todo mundo se inscrever nos canais, todos os canais aqui estão participando, os 3 canais, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, acompanhe. Linésio, uma máquina de vídeo. Luna também tem vídeos aqui diário, tem o Caixa lá no comando da live, lá em Monte. Monte também agora está na composição dos vídeos, tem os meus vídeos lá. Então acompanhe, que aqui é bastante conteúdo sobre o esporte. E também hoje teve o primeiro vídeo do canal falando do Bahia. Acompanhe lá, um balão que pode rolar do Bahia na equipe do Botafogo. Mas voltando para cá, dando minha opinião em relação ao caso. Eu vi algumas pessoas comentando, falando que o Sport não poderia ser comparado no quesito de valor com o Náutico. O Náutico valendo 500 milhões, o Sport não poderia valer 750. Teria que valer muito mais. Aí vai um quesito de ego. O Náutico que tem que valer menos. Pô.
Entende? Então, o O pessoal Náutico dizendo tem isso, que valer boa, menos. boa. Porque o Náutico tá quase Boa. valendo o mesmo valor do Bahia, né? Segundo esses valores aí. Foi ela comparando, dizendo que o Náutico teria que valer menos, ou, enfim, esse contexto aí. O Sport tinha que estar à frente do Náutico, ambos luz, mais ou menos isso. E eu vi muita gente falando do valor em si, pensando no quesito do Náutico, sem entender a negociação. Pessoal, não é a compra de todas as ações, não, da SAF, não. É apenas 51%. Se a gente fizer essa matemática do Caxangá, que um pequeno tempo aqui eu fiquei sem entender, depois que eu entendi que se a gente for comparar aqui, se o Sport fosse vendido 90% das ações, seria muito mais de 1 bilhão, muito mais do que foi o valor do Bahia. Isso significa que o Sport, pelo futebol dele, pelo quesito de futebol e pelo tamanho dele, é esse valor, o tamanho da instituição Sport Recife no quesito do futebol, 750 milhões. Além disso, como o Lineto falou muito bem, eu penso que todo esse patrimônio do esporte também tem um quesito de marketing muito grande. A partir do momento que você vai comprar um clube que tem diversas dependências, mesmo ela não entrando na negociação, as dependências do clube têm um valor a se considerar. Por quê? Porque você está comprando um clube já estruturado. Se a SAF chegar, possivelmente comprará o esporte já com o andamento da reforma do retrofit da ilha, num quesito aí bem avançado. Lembrando que falta apenas sair a documentação aí da prefeitura. O próprio William Romão falou lá no canal Monte Sport Show sobre esse quesito aí de aprovação realmente de toda a documentação da prefeitura para haver o início da obra. Só que, o que eu penso aqui, que eu acho que há um valor bastante interessante por 51% das ações. Porém, entretanto, todavia, eu acho que poderemos ter reviravolta aí nesse caso, já num possível aumento, entrando outras dependências, assim como o Linés falou. Eu acho que não só o futebol do esporte, mas outras cocitas a mais poderão entrar aí também nessa negociação. Pelo fato de o esporte, como um todo, é uma instituição muito valiosa. E uma instituição que a torcida é engajada, isso também vale muito. Então, por isso, a empresa que chega aqui para comprar o Sport Recife, comprar não vamos utilizar esse termo, investir no esporte, sempre vai pensar no quesito de adquirir um todo para si, para daí ter consigo, né, um maior poder, vamos dizer assim. Bom, enfim, deixa eu ler aqui essa última parte, e aí eu passo a palavra para vocês para a gente finalizar sobre esse assunto. Para encerrar, por que é preciso, e aí outra polêmica, né, pagar uma taxa de 120 mil reais para a Federação Pernambucana para se converter em SAF? E aí o Evandro falou o seguinte: essa taxa administrativa foi estipulada pela CBF, não pela Federação Pernambucana de Futebol, apesar de constar no site da federação. As 27 federações vão cobrar o mesmo valor em 2023. Do Oiapoque ao Chuí. É um ditado popular, né? Esse valor mais barato... Uma cidade é no sul e a outra é no norte, né? Então, do Oiapoque ao Chuí. Esse valor mais barato já foi um pedido das federações, porque em 2024 vai passar de 1 milhão. O objetivo é que a SAF seja adotada por quem realmente tenha condições. Então, assim, para que pagar a federação? Assim, só para molhar o bico. Qual vai ser o objetivo desse dinheiro, né? Pelo que eu sei, a Federação Baiana não cobra, a linha azul. Você que tá ligado. Não, espera. Se o Evandro está dizendo que é algo estipulado pela CBF, a Federação Baiana vai cobrar também, pô. Entende? Porque é mais um meio das federações angariarem dinheiro. Eu vi muita gente falando mal do Evandro nesse sentido, mas está explicado. Se foi algo estipulado pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, e se todas as federações vão cobrar, não tem por que a Federação Pernambucana não cobrar. O problema é que Evandro Carvalho ele é queimado com o Pernambuco. Né? Todo mundo que gosta de futebol em Pernambuco não gosta do Evandro, mas ele continua se elegendo presidente da federação. Entende? Então, por ele ser meio queimado, com as torcidas em geral, digamos, ele fala uma coisa, a galera começa a falar mal dele. Mas o homem está aí, o homem deu a resposta. Foi uma determinação da CBF. Então,